Iniciando a gravação da primeira atividade de GCC 241, Introdução à Computação. Bom, meu nome é Robson, eu sou da turma de Sistemas de Informação. Eu vou falar um pouco sobre a lógica matemática como sendo o fundamento para a computação. Para abordar esse assunto, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da lógica matemática até o momento que ela pode ser de fato usada como fundamento para a computação. Voltando para o final do século XIX, a gente tem que o principal objetivo dos matemáticos da época era obter um certo rigor conceitual nas noções de cálculo infinitesimal. Vale lembrar que infinitesimal é basicamente o que diz respeito às ideias de limite, continuidade, o infinito matemático e alguns outros conceitos da matemática. Ou seja, esses matemáticos estavam buscando uma redução dos conceitos fundamentais da análise aos conceitos da aritmética. Simplificando isso, os conceitos fundamentais da análise é basicamente aquilo que trata da matemática, que tem como base os números reais. Lembrando que os números reais, como está mostrando aí na imagem, é o conjunto de números que engloba todos os outros conjuntos, com os números positivos, os negativos, os zeros, e as frações e os outros números da matemática. Enquanto o conceito da aritmética, por outro lado, é a matemática que tem como base os números naturais, por extensão dos números racionais. Os números naturais são aqueles que vão de zero ao mais infinito. Frege, Cantor e Russell e alguns outros matemáticos da época, não eram só eles, não se convenciam da naturalidade da base constituída pela aritmética. Eles queriam uma base um pouco mais profunda, reduzindo o conceito de números naturais ao conceito da lógica de classes. Essa teoria acaba se tornando fundamental para a matemática como um todo, porque ela acaba buscando saber se existe ou não um procedimento capaz de resolver todos os problemas de uma determinada classe. Dessa forma, esses esforços acabam culminando na fundamentação da teoria da ciência da computação, e acabou sendo bastante importante para Turing, que vai justamente trabalhar com essa parte de automação, buscar um processo capaz de resolver todos os problemas de uma determinada classe. Como eu falei do Alan Turing, quando a gente fala do princípio da computação, é bastante importante a gente citar o Alan Turing. Por isso, vou fazer uma breve introdução sobre quem ele foi. Alan Matson Turing é conhecido como Alan Turing. Ele nasceu na cidade de Paddington, na Inglaterra, no ano de 1912, no dia 23 de junho. Ele estudou na escola de Cherbourg e desde pequeno ele demonstrou um certo interesse pela ciência e pela lógica. Por isso ele graduou-se mais tarde na faculdade de Cambridge, no curso de matemática, no ano de 1931. Ele morreu por volta do ano de 1954 por intoxicação de cianeto, aos 41 anos. Hoje ele é considerado por muitos como sendo o pai da computação. O Turing ele teve um papel muito importante para o desenvolvimento da lógica matemática e na aplicação dela dentro da computação, seguindo aí a base que os outros matemáticos que vieram antes dele, os matemáticos do final do século XIX, estavam trabalhando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o artigo que o Turing escreveu. Motivado pelos resultados de Gödel e o problema da decisão, o Turing ele começou a tentar caracterizar quais eram as funções capazes de serem computadas, o que resultou no seu principal trabalho acerca desse assunto, que se encontra documentado justamente nesse artigo que está mostrando na tela, que foi publicado no ano de 1936. O artigo se chama "On Computable Numbers with an Application to the Entire Problem", que pode ser traduzido como "em números computáveis com aplicação ao problema de Entire". Nesse artigo ele mostrou que é possível executar uma operações computacionais sobre a teoria dos números por meio de uma máquina que tinha as regras de um sistema formal.
Essa máquina teórica se tornou um conceito-chave para a teoria da computação. Nesse artigo, o Alan Turing também descreve como ele conseguiu criar uma conceituação matemática da noção de algoritmo, através dos cálculos mentais. Para o Alan Turing, os algoritmos eles foram desenvolvidos através dos processos que o ser humano utiliza para resolver uma conta, ou seja, os cálculos mentais. Então, Alan Turing vai descrever os cálculos mentais como sendo transformações de números em uma série de estados intermediários que progridem de um passo para o outro, seguindo regras fixas até que se encontre uma resposta para a conta. Ou seja, seriam os passos que a gente utiliza para resolver uma determinada conta. Em alguns casos, a gente até utiliza o lápis ou papel ou uma caneta ou alguma outra forma de desenhar aquilo que a gente está pensando para que a gente acabe não se perdendo no processo até achar o resultado. Quando a gente fala de algoritmos, por outro lado, que vai ser implementado por uma máquina, a gente precisa que ele seja um pouco mais específico. E a gente vai então ter que remover as ambiguidades desse algoritmo. Até porque se a gente pensar na forma que a gente utiliza no pensamento para resolver uma conta, a máquina ela não vai conseguir utilizar esse passo a passo, até porque ela não tem o mesmo raciocínio que a gente tem. Então a gente precisa ser o mais específico possível para que ela acabe não se perdendo também. O sistema formal automático, trabalhado nesse artigo de Turing, pode ser definido como um dispositivo físico que manipula automaticamente os símbolos de um sistema formal, seguindo, claro, as suas regras. Essa máquina acabou sendo uma prova que esse artigo de máquina poderia ser feita. Essa máquina acabou sendo uma prova de que esse tipo de máquina poderia ser feito, que era justamente o que os matemáticos anteriores estavam buscando. Mas também um exemplo da sua teoria da computação, a teoria da computação de Turing. Pode-se dizer que a máquina de Turing universal pode emular qualquer computador atual, dos supercomputadores até os computadores pessoais, desde que não importe o tempo empregado nessa tarefa. Até porque os processos mecânicos que a máquina de Turing efetua são muito mais lentos do que as máquinas de um computador, muito mais lentos do que os processos de um computador normal, computador ou um notebook. Até porque todo o processo da máquina de Turing é mecânico e o processo do computador é um pouco menos mecanizado. Foi através da máquina de Turing que tivemos a primeira impressão do que é computar algo. Vou falar agora um pouquinho sobre o conhecimento que o Turing teve, a importância do conhecimento do Turing para a Segunda Guerra. Uma das mais conhecidas aplicações aplicação prática da obra do Turing foi na máquina Enigma. Durante a Segunda Guerra, entre os anos de 1940 e 1941, o governo inglês lhe mostrou um certo interesse pelo conhecimento de Turing e acabou convocando ele para trabalhar no serviço secreto inglês. O objetivo era que ele pudesse desenvolver um sistema capaz de decifrar as mensagens secretas das forças alemãs. Essas forças alemãs se comunicavam através de mensagens criptografadas, ou seja, eram mensagens que a gente não conseguia simplesmente compreender usando o alemão de fato. O Turing, acompanhado de outros cientistas matemáticos, no serviço secreto inglês, ele conseguiu desenvolver um sistema capaz de decriptografar as mensagens alemãs e possibilitar que o governo inglês e os aliados, como um todo, tivessem a vantagem estratégica sobre os seus inimigos. Esse trabalho do Turing na Segunda Guerra acabou sendo interpretado no filme de 2014 chamado Jogo da Imitação, onde Turing é interpretado por Benedict Cumberbatch
nesse filme que ganhou cerca de 8 Oscars.